Olá, amigas e amigos do canal Eros e Thanatos, o nosso canal de psicanálise. Como falei para vocês na gravação anterior, houve essa mudança, agora somos dois canais, né? Deixou de existir o Eros e Thanatos, Mitologia e Psicanálise, mas houve uma migração, as pessoas que estavam inscritas lá migraram para esse meu canal e sugiro também que se inscrevam no canal de Sérgio, que agora vai ter um canal próprio, né, que é o Mitologia de A a Z. E nós vamos fazer gravações de podcast para os dois canais simultaneamente, sempre no final do mês, né, no último sábado do mês. Agora no próximo sábado, 30 de julho, né, no final desse mês, nós vamos gravar um podcast, faremos isso agora mensalmente, tá? Uma vez por mês a gente grava e essa gravação vai por dois canais, tanto esse aqui, Eros e Thanatos, o seu canal de psicanálise, como para o canal de Sérgio Paulo, o Mitologia de A a Z. Tá bom? Então convido vocês a participar desses eventos e, enfim, clicarem, assistirem, porque a gente vai continuar debatendo as questões, né, e trazendo questões que relacionem psicanálise e mitologia, mas que também trate de outros temas próprios da psicanálise e da mitologia. Tá bom? Bom, solicitar que vocês possam fazer a inscrição, divulgar o nosso canal aqui, né? E se gostarem dos vídeos, dê um like, né? Informe para as pessoas, porque quanto mais pessoas forem sendo comunicadas, assim nosso canal cresce e se organiza, se estrutura como desejamos, né? E consequentemente a gente vai levando mensagens, informações importantes para vocês, tá bom? Agradeço a todos que estão conosco, enfim, vamos seguir com ele. Hoje eu quero tratar com vocês um tema que me foi solicitado por uma amiga e colega que acompanha aqui o canal, que é a Silvia Freire, e que me fez uma questão a respeito desse momento que nós estamos vivendo na cultura, né? O declínio do pai, né? Nas relações familiares, sociais, né? A mãe cada vez mais assumindo posições de chefias de família, não é? Hoje boa parte das famílias brasileiras, não só no Brasil isso ocorre, mas no Brasil particularmente, boa parte das famílias brasileiras já são chefiadas pelas mulheres, desde os governos Lula e de Dilma, houve um entendimento que problemas sociais importantes como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, a titularidade desses programas ficavam a cargo das mulheres, não dos homens, no entendimento de que, a partir de estudos, enfim, pesquisas, de que as mulheres elas tinham um compromisso maior com a família, esses recursos que recebiam se revertiam para a família, né? Para o amparo da família, para o acolhimento da família, para a segurança nutricional, né, alimentar da família, e isso tudo, a partir de estudos e pesquisas, se constatou. Mas esse é um movimento que nós temos visto aí, né, no Brasil, é discutido, seja no âmbito da psicanálise, seja no âmbito das ciências sociais, esse processo de reorganização e rearranjo familiar, com as mulheres cada vez mais assumindo um lugar de protagonismo, né? Enquanto que os homens nem sempre participam. Por exemplo, hoje a gente sabe de que muitas pessoas, né, não têm sequer o patronímico, ou seja, o nome do pai nos seus registros de nascimento, nas suas certidões de nascimento, né? Então, esse é um processo que tem acontecido. Mas o que é que nós podemos pensar sobre isso? Bom, eu acho que isso a gente vai poder explorar isso muitas vezes
em cenários distintos, em situações distintas, na complexa situação que enseja esse acontecimento, esse fenômeno social, né? Eu começaria dizendo o seguinte, né? Nós hoje assistimos o lugar de protagonismo da mulher, que é um lugar de conquista, de lutas das mulheres, né? As nossas sociedades ocidentais, né? Vou fundamentalmente me dirigir a elas, porque é o mundo que nós vivemos, né? Parte do mundo que vivemos, né? As mulheres foram progressivamente conquistando espaços nas suas lutas sociais, particularmente o movimento feminista tem um papel muito importante nisso, não é? Porque havia muitas restrições à participação da mulher no mundo do trabalho, na educação, no acesso a bens simbólicos e a bens sociais, no acesso ao seu próprio corpo do ponto de vista da experimentação de sua sexualidade, da vivência de sua sexualidade, não é? Havia muitos interditos, né? Muita injustiça, muita violência simbólica e violência física também contra as mulheres. Não é? E as lutas das mulheres e a adesão dos homens sensíveis a essas lutas foi profundamente importante, marcante mesmo, no sentido de fazer com que as mulheres assumissem um novo papel agora de protagonismo social. Hoje as mulheres já são, aqui no Brasil, por exemplo, maioria nas universidades, em várias categorias, elas já são maioria na saúde, em outras áreas, não é? E as mulheres ocuparam lugares de poder, seja no setor público, seja no setor privado. Bom, mas eu queria grifar para vocês um aspecto importante dessas mudanças, né, que concomitante às lutas das mulheres, dos movimentos feministas, de outros movimentos negros, vários coletivos, né, nós tivemos também nós estamos encarando também um processo muito importante para entender um pouco esse lugar, né, em que o homem se desinvestiu da sua condição de pai, né, na sua condição de sujeito social e de subjetividades, e as mulheres, pelo contrário, assumiram uma posição e têm assumido cada vez mais uma posição relevante nesse sentido. Não é? O que é que acontece? Do ponto de vista de uma explicação psicanalítica. Bom, eu diria a vocês que há um acontecimento que tem sido muito estudado na psicanálise, e particularmente eu destaco dois psicanalistas que eu acho muito interessantes as questões que eles vêm colocando a esse respeito, que é o Charles Melman, psicanalista francês, e o Jean-Pierre Lebrun, um psicanalista belga, não é? Eles têm trazido uma temática muito importante discutida com a comunidade psicanalítica, mas também com as pessoas interessadas, tem várias publicações a respeito, não é? E eles criam um termo que chamam a mutação cultural em curso. Ou seja, nós estamos passando por um processo de mutação cultural. Ou seja, a mutação cultural, a palavra mutação, ela tem uma distinção em relação a mudanças. A condição de mudança na ordem humana, ela é uma condição permanente, não é? Porque, como seres de linguagem e organizados através de estruturas de linguagens complexas, sensíveis, que tem como entre os seus elementos vetoriais os significantes, que é um elemento da linguagem, certo? Um ordenador da linguagem que se caracteriza pelo movimento permanente, né? O significante só opera em relação a outro significante e sempre em movimento. Não há um significante que seja estático, não há um significante que opere só. Ele opera sempre em relação ao outro e opera sempre numa condição de movimento. É essa condição que dá plasticidade e estrutura a nossa condição subjetiva. É assim que nos instituímos como sujeito, porque o sujeito se institui exatamente dentro desse elemento de linguagem, dessa relação de significante. Bom, mas essa estrutura, ela obedece uma coisa que nós chamamos as leis da linguagem. E essas leis da linguagem, ela tinha certos funcionamentos, um funcionamento vertical, um
funcionamento horizontal. O funcionamento vertical, a gente se refere, por exemplo, ao código de linguagem que organiza essa estrutura, que é que chamamos na linguagem lacaniana de um grande outro, né? E tem os seus funcionamentos horizontais, né? Que os próprios significantes vão também estabelecer isso aí na medida em que você vai ordenando o funcionamento psíquico nosso, as nossas percepções, consciências, o sentido das coisas, né? Bom, mas dentro dessa regência da linguagem, né, nós nos estruturamos como sujeitos, né? E aí você tem o desenvolvimento de um sujeito masculino, de um sujeito feminino, né? O sujeito masculino, por exemplo, ele é ordenado a partir das representações fálicas, enquanto que o sujeito feminino ele é ordenado a partir dessa representação que chamamos de o grande outro, né? Então, cada um desses sujeitos ele tem uma forma de se organizar, uma forma de se ordenar, uma forma de se instituir no ordenamento social. O que nós temos observado, de acordo com o que tem estudado Charles Neumann, é que nós vivenciamos nesse momento do processo histórico subjetivo algo que é diferente apenas de uma mudança. É uma mudança sim, mas é uma mudança mais radical, porque é uma mudança que atinge os vetores dessa estrutura de linguagem, que é o que chamamos de mutação. Na mutação, né, o que nós observamos é um declínio a partir de um processo de forclusão das estruturas verticais. Não é? E nesse sentido, a gente pode projetar isso aí, por exemplo, no declínio do patriarcado. O patriarcado é um sistema que vigiu durante muito tempo, né, e ainda está presente, por exemplo, na sociedade brasileira com força, mas ele vem passo a passo sofrendo declínios. Declínios por conta de todos esses movimentos que têm ocorrido na sociedade, de lutas e contestação a essa estrutura, porque o patriarcado, por exemplo, que operou no Brasil, né, todos esses anos, é o chamado patriarcado patrimonialista. Ele está na base do processo colonial brasileiro, está na base da estrutura da economia em face ao escravismo, está na base de uma compreensão, de um arranjo de localização do lugar do pai, patriarca, do homem e do lugar da mulher, deixando a mulher sempre numa posição muitas vezes secundária, não é? Fazendo com que a mulher ficasse implicada como se fosse parte do patrimônio do pai patriarcal, né, da família patriarcal, da organização patriarcal. Então a mulher ela tinha esse lugar aí de ser um patrimônio, fazer parte do acervo patrimonial nessa representação social, subjetiva e histórica, não é? As lutas sociais travadas pelas mulheres foram muito importantes no sentido de começar a mudar isso aí. Elas mulheres dizendo assim, espera lá, eu também sou sujeito da história, eu também quero ocupar um lugar de protagonismo, eu também quero ocupar um lugar social, eu quero poder desenvolver coisas, eu não vou ficar apenas posta num lugar que foi configurado para ser o lugar dela, que era cuidar da casa, cuidar do fogão, né? Piloto de fogão, como se diz num certo modo de dizer, como se referia às mulheres, e sem ter acesso à educação, sem ter acesso à universidade, sem ter acesso, ou seja, a educação que era prevista para as mulheres, né, para as famílias mais abastadas, era aquela que era no sentido de cuidar da família, de ser a matrona, de ser a esposa, de ser a mãe, né? Mas não a de se mobilizar, de se inserir na economia social, na economia do trabalho, na economia política, da participação política. E essas lutas elas foram fundamentais no sentido de mudar essa configuração muito justa, por sinal, lutas muito justas, né? E que contou, inclusive, com a psicanálise, porque a psicanálise, à medida que deu voz e protagonismo para os sujeitos, não só o sujeito masculino, mas o sujeito feminino, né? E esse sujeito que, inclusive o sujeito masculino, interroga esse lugar de autoridade que ele ocupava já por tantos longos períodos, por gerações e mais gerações, né? Onde o patriarcalismo se instituiu, da maneira como o patriarcalismo se instituiu, isso faz com que
outros sujeitos venham a emergir na sociedade. Então você veja hoje, por exemplo, na sociedade você tem a luta dos movimentos das mulheres, a luta do movimento dos negros, a luta dos movimentos LGBTQI+, ou seja, diversos segmentos da sociedade começam a assumir, né, e reivindicar um lugar de sujeito social, o sujeito da subjetividade, de ter uma participação na vida cultural de suas sociedades, seus países, né, de suas nações, né, das sociedades que participam, e isso é muito relevante, é muito importante. Concomitante a isso, nós observamos um declínio do patriarcalismo. Mas aí, com esse declínio do patriarcalismo, aconteceu um fenômeno importante, que é, concomitantemente, o desinvestimento, seja dessas estruturas verticais, onde o grandioso, como o código de linguagem, é um desses processos, seja, por exemplo, do declínio da figura do pai. Então, há um divisor aí que é preciso refletir sobre ele. Por um lado, o declínio do patriarcalismo, por outro lado, o declínio do pai. Não é? Mas isso eu quero deixar para desenvolver no nosso próximo encontro, onde eu pretendo também seguir com esse tema. Um grande abraço.